Olá, tudo bem? Como vocês estão? Depois de um momento, hora tão bacana, né? Tão construtivo, vamos começar a nossa aula de Química, né? Dessa semana, a única. A outra vai cair no meio de um feriadinho, né? Da Sexta-feira Santa. Então nós só temos essa aula essa semana e vamos aproveitar. Bom, antes da gente começar o nosso assunto, eu queria dizer que nós estamos nos aproximando da nossa avaliação trimestral. Então eu quero deixar algumas orientações que são importantes para que vocês estejam bem preparados para o dia da avaliação. É uma avaliação que eu estou preparando com muito carinho, com muito respeito ao processo, a todos vocês. Vocês vão gostar de participar dessa avaliação. Vocês vão se sentir bem fazendo essa avaliação, desde que estejam, obviamente, preparados para fazer a avaliação, né? E como vocês podem estar preparados? Acompanhando as aulas. Eu tenho reparado que vocês têm acompanhado bastante os vídeos. Fico muito feliz, fico muito agradecido, porque eu faço com muito respeito, com muito amor, com muito carinho todos esses vídeos, para que você tenha o máximo de rendimento aí no seu aprendizado. Eu também tenho acompanhado os detalhes da execução dos exercícios que eu deixo para vocês fazerem. Então eu reparo no tempo que cada um de vocês demora para fazer os exercícios, as questões que vocês têm mais dificuldade, enfim, eu tenho relatórios detalhados de tudo que vocês estão fazendo. E é em função de tudo isso que eu montei a avaliação. É muitíssimo importante que vocês cheguem para a avaliação preparados, conhecendo tudo que foi trabalhado desde o começo do ano. Nas próximas aulas eu vou passar a descrever, vai ter um dia que eu vou falar sobre os conteúdos rapidamente, mas hoje não é exatamente isso que eu quero dizer, né? Mas o que eu quero dizer é: façam direitinho as atividades, não copiem. Eu tenho certeza que vocês não estão copiando porque vocês estão fazendo as coisas com muito respeito, com muita seriedade, né? Mas eu me sinto na obrigação de deixar o recado. Caso tenha algum dos 100 e poucos alunos que tenha tomado a decisão de copiar simplesmente, eu vou copiar as respostas de um colega porque é mais fácil, não faça isso. Reveja a aula que você simplesmente copiou as respostas, reveja, refaça os exercícios, tire dúvida comigo, eu estou sempre à disposição. Vai ser um prazer rever dúvidas anteriores, não importa o dia, a matéria, o que passou, a gente rever, não tem problema. O importante é você aprender. Por quê? Você pode falar assim: mas na prova eu vou fazer o mesmo que eu estou fazendo no exercício. Não, você não vai fazer. Por quê? Então eu sempre sou muito transparente, então gostaria de mostrar para vocês como que eu estou produzindo a prova de vocês. A prova de vocês, ela é composta de dezenas de questões, dezenas. Cada item da prova de vocês, vamos imaginar que ela tenha 8 questões, 10 questões, vamos por 10. Cada questão tem inúmeras questões. Para quê? Para o sistema poder escolher de forma randômica a sua prova especificamente. Então, no dia que você for fazer a prova, você terá um tempo específico para fazer as 10 questões. Como que foi calculado esse tempo? Ele está sendo calculado em função do tempo que você tem apresentado na execução atual dos exercícios. Nós estamos fazendo inúmeras listas de exercícios e cada um de vocês tem apresentado um tempo nessa execução de exercícios. Certamente vocês não estão copiando o exercício, vocês estão fazendo. Já que vocês estão fazendo, vocês estão usando o tempo de vocês
da forma como vocês precisam para realizar aqueles exercícios. Então é exatamente o tempo que vocês precisam para fazer a prova, né? Então o tempo que vocês terão é esse. Só que a prova, como ela é randomizada, tanto as alternativas como as questões, algumas questões, eu vou dar um exemplo. Este fenômeno representa o modelo atômico de Bohr. Ou, esse fenômeno não representa o modelo atômico de Bohr. Eu só mudei de uma frase para outra o não. E isso muda totalmente a frase. Muda totalmente a resposta. Muda a frase e muda a resposta. Portanto, se você está no meio de uma prova, você olha essa questão e você acha que a do seu colega é igual, você vai ter problemas. Você vai acabar colocando uma resposta dele na sua e a sua não vai ser a correta. Portanto, eu não quero que vocês se prejudiquem. Se tiver alguém, eu acho que não, né? Mas se tiver alguém nessas condições, eu recomendo que pare imediatamente e que refaça as listas que foram passadas e tire todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Bom, essa é a primeira coisa. O conteúdo eu vou falar de forma genérica, mas depois vocês vão poder, eu vou falar de forma mais detalhada, né? Mas o conteúdo é tudo que a gente estudou desde o começo do ano, tá? As atividades de laboratório estão sendo corrigidas, tá? Eu só vou levar em consideração o que foi feito, tá? Então quem perdeu alguma atividade porque não pôde vir ou porque estava sem avental, etc., eu não vou considerar, até para auxiliá-los nesse momento de transição, tá? Então eu não vou considerar nesse momento. Começando então a nossa aula propriamente dita, depois de todas as orientações, né? Lembrando que nós vimos até então a tabela periódica. Nós vimos como a tabela periódica está distribuída, os elementos estão distribuídos na tabela periódica, os períodos, os grupos. A tabela periódica tem 7 períodos, que são os períodos horizontais, os grupos ou famílias, que são os verticais, né? Nós vimos, isso é uma coisa bastante importante, lembra, por exemplo, um elemento químico que quando você faz a distribuição, ele termina a distribuição eletrônica em 3s1. O que significa terminar a distribuição eletrônica em 3s1? Isso é bastante importante, tá? Grava isso aí, escreva no seu caderno. Terminar a distribuição em 3s1 significa, primeiro, S1 significa que está no grupo 1. Grupo 1, família 1. Hidrogênio, lítio, sódio, tá um desses elementos químicos da família 1. Por quê? Porque todos terminam em S1 na distribuição eletrônica. Mas qual desses elementos é o que termina em 3S1? O 3 vai te dar essa dica. O 3 significa que está no terceiro período. Então, no primeiro período é o hidrogênio. No segundo é o lítio. No terceiro é o sódio. Então, só olhando para a distribuição eletrônica, sabendo que tem 3s1, eu já sei que ele é o sódio, tá? E por quê? Porque ele está no terceiro período, no grupo 1, ou na família 1. Isso é bastante importante. Outra coisa importante de lembrar, que vocês vão ver em exercícios, às vezes você tem uma distribuição enorme de um elemento químico e você quer simplificar. Eu vou dar um exemplo. Olha o potássio. O potássio, ele tem 19 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente tem o quê? A gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Agora olha o argônio. O argônio ele tem número atômico 18, significa que ele tem 18 elétrons.
potássio tem 19, o argônio tem 18. Se você olhar a distribuição eletrônica do argônio, a dele é um pouquinho antes do potássio. Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. A diferença de um para o outro é só o 4s1. Olha que interessante, você pode, se você quiser escrever a distribuição eletrônica do potássio, você pode escrever dessa forma como você está vendo. Você coloca entre colchetes o argônio e coloca o 4s1. Significa o quê? Que é a distribuição inteira do argônio mais 4s1, tá? Então essa é uma dica que vocês vão ver por aí em elementos, em exercícios de distribuição, tá? Bom, agora a gente vai começar o tema propriamente dito da matéria de hoje, que é de ligações químicas. Estamos começando um capítulo novo, ligações químicas. Então, até o presente momento, nós só estudamos o átomo sozinho. Característica de como era o átomo, o núcleo, a eletrosfera, se é maior, se é menor, como que é a interação, como a gente coloca na tabela periódica, enfim. Discutimos como é o átomo. Agora a gente vai começar a discutir as interações, como que os átomos interagem, tá? Nós estamos na página 95, 96, 97 e 98, tá? Bom, e aí nós vamos discutir nessas próximas aulas 3 tipos de ligação. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas, tá? Mas antes disso, a gente poderia pensar no seguinte: por que será que os átomos se ligam? Antes da gente responder essa pergunta, a gente pode pensar uma outra pergunta. Por que será que alguns átomos não se ligam a outros átomos? Que é o que eu falei na aula passada dos gases nobres, né? Os gases nobres, ou eles não se ligam, ou eles têm dificuldade, apresentam menor tendência a se ligarem a outros átomos, né? Então, dá uma olhada na distribuição eletrônica dos gases nobres. Dá uma olhada em todos eles. Olha que interessante. O L, um S2. O S, lembra que no S é um subnível que cabem no máximo 2 elétrons. No máximo. Tá. Agora, olha o próximo, o neônio. O neônio é um S2, 2S2, 2P6. Termina em 2S2, 2P6. O P é o subnível que cabe no máximo 6 elétrons. Ótimo. Qual que é o próximo? É o argônio. Também termina em P6. O próximo, criptônio, xenônio e randônio. Todos terminando em P6. E se você olhar o anterior, ele termina, se você reparar, está em vermelhinho, né? Por exemplo, o randônio, ele termina em 6P6, mas na sexta camada também tem o 6S2. Se você somar os dois, você vai perceber que na sexta camada tem 8 elétrons, certo? Na última camada. E se você reparar, em todos os elementos que você está vendo aí, todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. Mas eu acho que dá para a gente até pensar de outra forma. Dá para a gente pensar que todos os elementos estão com os seus elétrons, com seus subníveis completos. O hélio está com o seu subnível completo, porque tem os 2 elétrons estão no subnível S, que é o máximo, e todos os outros que tem o subnível P, todos os outros têm 6 no subnível P. Portanto, o que faz um átomo não se ligar é estar com o subnível completo, tá? Isso é uma visão bem genérica, porque você tem compostos, você tem átomos que se ligam a alguns gases nobres, tá? Mas são exceções
a essa regra que eu vou falar agora. Bom, olhando, se você reparar, todos os elementos, com exceção do hélio, todos os elementos da família dos gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Observando isso, foi criada a teoria, ou a regra, do octeto. O que diz essa regra? A regra, ela diz que os átomos, eles tendem a atingir, a buscar 8 elétrons na última camada, a menos que ele não tenha camada que caiba 8 elétrons. É o caso do hélio, é o caso do hidrogênio, é o caso do lítio e outras tantas exceções que hoje nós sabemos, né? Quando isso foi discutido a primeira vez, essa regra parecia que era uma regra geral, que todos os elementos se comportariam dessa forma, mas depois percebeu-se que não, né? Muitos elementos não seguem a regra do octeto porque não tem uma camada que caiba 8 elétrons, mas alguns inclusive têm a possibilidade de ter uma camada com 8 elétrons e tem mais. Vou dar um exemplo: o pentacloreto de fósforo, por exemplo, PCl5, é uma substância que o fósforo ele fica com 10 elétrons na última camada. Então ele é uma exceção, tá? Mas nós não vamos trabalhar com as exceções, nós vamos trabalhar com a regra, que são aqueles elementos que têm 8 elétrons na última camada, tá? Então, o que buscam os elementos quando eles tentam, quando eles se ligam a outros elementos químicos para formar novas substâncias químicas, é essa estabilidade por meio de atingir 8 elétrons na última camada, que é essa regra do octeto. Então, eu vou dar um exemplo. Olha o famoso cloreto de sódio. O Na, olha só, ele tem, o número atômico dele é 11, ele tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M, na camada de valência, na última camada, né? O cloro, ele tem 2 na camada K, 8 na camada L e 7 na camada M. O que acontece? Lembra que eu sempre falo que na natureza a tendência é que as coisas caminhem, que as coisas se movimentem para o menor gasto de energia, né? Se eu jogo um objeto, se eu pego meu livro, sempre dou esse exemplo, né? Se eu pego esse livro e solto, ele vai cair ou vai subir? Vai cair. E cair é o menor gasto de energia. Subir, eu teria que gastar energia para elevar o meu livro, né? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho, olha só, o cloro e o sódio. O sódio tem 1 elétron na última camada. Para ele ficar com 8, ele tem que ganhar 7. Ótimo. O cloro, ele tem 7 na última camada. Para ele ganhar, para ele ficar com 8 na última camada, ele tem que ganhar 1. Se o sódio doar 1 elétron, se esse elétron do sódio passar para o cloro, o que vai acontecer? Ele vai perder essa última camada. A camada M deixa de existir. Ele vai ficar com a camada anterior. Quantos elétrons ele vai ter? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sódio, ao doar esse elétron da última camada, da camada de valência, ele fica com 8. E o cloro fica com 8 também. É exatamente assim que é formado o cloreto de sódio. Parece um conto de fadas, isso que eu estou falando, né? O sódio doa um elétron para o cloro. Parece que o sódio pensa, né? Parece que o sódio tem um coração, ele fala, eu vou doar um... Não. Olha essa tabela de eletronegatividade que eu já mostrei anteriormente. Essa tabela, ela mostra, né, as eletronegatividades, só que eu não falei anteriormente de um número. Nós podemos aferir a eletronegatividade por um número. Então nós temos aí, por exemplo, o flúor, né, é 4, né, o hidrogênio é 2,1 e assim por diante, né?
Olha o sódio é 0,9 e o cloro é 3. Significa que o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o sódio. O que é eletronegatividade mesmo? É a tendência de atrair um elétron para si que um átomo tem em uma ligação química. Se você tem uma ligação química e um elétron está ali, o átomo que é mais eletronegativo atrai o elétron para si. Quem vai atrair o elétron para si? O cloro. O cloro é mais eletronegativo do que o sódio. Tá? No caso, o cloro é 3, né? E o sódio é 0,9. E existe uma diferença entre os dois, o cloro 3 e o sódio 0,9, 3 menos 0,9 dá 2,1. A gente considera que uma substância que foi feita uma ligação iônica, se a diferença de eletronegatividade dos dois elementos que estão participando dos dois átomos que estão participando da ligação química for acima de 1,7. Então, nesse caso, a eletronegatividade do cloro é 3 e a eletronegatividade do sódio é 0,9. 3 menos 0,9, 2,1. 2,1 é maior que 1,7. Portanto, isso é uma ligação iônica. Tá? Mas, será que todas as vezes que a gente for fazer uma ligação química, a gente vai ter que fazer esses elétrons todos? Não. Então, Lewis, ele propôs uma estrutura que nós chamamos de fórmula de Lewis, que é uma estrutura muito simples, nos facilita muito, que é bem simples. Você pega o elemento químico que está fazendo, o átomo do elemento químico que está fazendo a ligação química e coloca em volta do átomo só os elétrons da camada de valência. Então, ao invés de eu pegar o sódio e colocar a camada K, a camada L, e só depois disso colocar a camada M, que é a última camada, eu posso simplesmente colocar a camada M. Ou seja, quantos elétrons o sódio tem na última camada? 1. Então eu escrevo o símbolo do sódio e um elétron. E a mesma coisa o cloro. Então, dá uma olhada nesse exemplo da ligação iônica do sódio com o cloro, agora via a fórmula de Lewis. Olha como fica mais fácil, mais simples, mais limpo de fazer essa estrutura. O sódio doando um elétron para o cloro. Nesse caso, quando o sódio doa um elétron para o cloro, o que acontece? O sódio passa a ser um cátion. Percebe como a química, uma coisa depende da outra? Desse jeito mesmo. O sódio passa a ser um cátion, ele doou um elétron, doou uma carga negativa. E o cloro, ele recebeu uma carga negativa, portanto ele é um ânion, ganhou uma carga negativa. Muito bem, e aí a fórmula final é NaCl. Tá? Por que é NaCl e não ClNa? Porque na fórmula nós sempre colocamos o positivo primeiro. Na fórmula dos íons, nós sempre colocamos o cátion e depois o ânion. Tá? Bom, vamos aprofundar. E se eu tivesse, por exemplo, o cálcio e o flúor? Tá? O cálcio, ele está na família... Então, olha só, o cálcio ele tem 20 elétrons, ele tem número atômico 20. Eu poderia falar para vocês, me mostre a ligação que ocorre entre o cálcio e o flúor. Aí você ia fazer a distribuição, 1s2, 2s2, né? E só então, depois da distribuição eletrônica feita, você saberia me dizer quantos elétrons o cálcio tem na última camada. Ou você simplesmente olha onde está o cálcio na tabela periódica. E pelo fato do cálcio estar na família 2, você já sabe que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, vamos facilitar? Ótimo. O cálcio está na família 2.
O flúor está na família 17. Se ele está na família 17, quantos elétrons ele tem na última camada? 7. Se tivesse na 16, 6. Na 15, 5. Na 14, e assim por diante, né? Da 13 até a 18, essa regra é válida, né? Bom, e aí, o que acontece? O cálcio reagindo com o flúor. O cálcio tem 2 elétrons na última camada, mas o flúor tem um só. Aliás, tem 7 elétrons na última camada e ele está precisando de um elétron só. Como fazer isso? O que acontece na natureza? Na natureza, o que acontece é que cada cálcio acaba doando esses 2 elétrons, só que um elétron vai para um flúor e outro elétron vai para outro flúor. Então olha essa imagem que bacana. Um cálcio doando um elétron para um flúor e o mesmo cálcio doando esse elétron para outro flúor, tá? O que acontece? O cálcio doou 2 elétrons, ele perdeu 2 cargas negativas, portanto, ele vai ficar com uma carga 2+. Ele fica com uma carga, ele fica faltando 2 elétrons, portanto, ele fica sobrando 2 cargas positivas. E o flúor? Cada átomo de flúor, são 2 átomos, cada um ganhou uma carga negativa. Uma carga negativa de cada um. Portanto, cada átomo de flúor ficou um menos, certo? E a fórmula final? A fórmula final precisa mostrar pra gente quantos átomos tem de cada um, quantos íons tem de cada um, por ser uma substância iônica, né? E aí, eu gosto sempre de pensar no H2O. H2O é uma molécula que a gente conhece desde que a gente nasceu, né? H2O tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio, H2. Esse 2, esse índice, ele representa o número de átomos que tem na molécula. Eu poderia falar H2O1, significa 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Nesse caso aqui, Ca tem 1 e F tem 2. Lembrando que sempre é o positivo primeiro e o negativo depois na fórmula. Sempre eu escrevo o cátion e o ânion, certo? Então, ó, eu ponho o cátion, ponho o ânion na fórmula, e aqui pequenininho, tanto aqui como aqui, eu vou escrever o índice, a quantidade de cada um dos íons. Quantos íons positivos, quantos cátions, quantos cálcios eu tenho? Um só. Eu não sei, e esse 2? Esse 2 é a carga. A carga. Estou perguntando quantos íons eu tenho. Eu tenho um íon só, um Ca2+. Ótimo. E quantos flúors eu tenho? 2 flúors. Portanto, a fórmula vai ser CaF2. Tá? Se eu tivesse 2 Cas e 1 F, seria Ca2F, que não existe. Só um exemplo, tá? Mas, como eu tenho 2 flúors e 1 cálcio, F2. Ou, se quisesse, Ca1F2, mas 1 a gente não costuma escrever, tá? É que nem na matemática, a gente não escreve x elevado a 1, a gente escreve simplesmente x, ou 1 vezes x. A gente não escreve, a gente escreve só x. Mesma coisa na fórmula química, não escreve Ca1F2, escreve CaF2, tá? Bom, vamos para um mais difícil, esse é o mais difícil de todos. É quando nós temos números primos entre si. O que significa isso? Eu quero fazer a ligação iônica entre o alumínio e o oxigênio. Tá. O alumínio, ele está na família 13, desculpa. Ele tem 3 elétrons na última camada. Ele está na família 13 da tabela periódica. Tá? E o oxigênio, ele está na família 16. Ele tem 6 na última camada. Então, vamos lá. O alumínio tem 3 e o oxigênio tem 6. O oxigênio quer ficar com 8, né? Se o oxigênio quer ficar com 8, ele precisa receber 2 elétrons. Normalmente, os átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, eles recebem elétrons.
E os átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons, eles doam elétrons, tá? Por isso que uma ligação iônica, ela é feita entre os não metais, que são aqueles que estão ao lado direito da tabela periódica, e os metais, tá? Bom, no caso do alumínio e do oxigênio, o alumínio tem 3 na última camada, e ele quer doar esses 3. Se ele doar esses 3, ele vai ficar com a camada anterior, que tem 8. Ele vai ficar estável. E o oxigênio, ele tem 6 na última camada, ele precisa ganhar 2. Olha só, o alumínio precisa doar 3 e o oxigênio precisa receber 2. Qual é a solução para isso? A solução é a gente ir doando aos poucos. Dá uma olhada nessa imagem. O alumínio, ele doa 2 elétrons para o oxigênio. Aí, este átomo de oxigênio está estável. Só que o alumínio ainda ficou com um elétron na última camada. Então ele doa um elétron para outro átomo de oxigênio, só que este átomo de oxigênio ficou com 7. Ele tinha 6, recebeu um elétron, ficou com 7. Ele precisa de mais um. Aí você pega mais um alumínio, veja que apareceu mais um alumínio ali. E deste alumínio, que tem 3 na última camada, você pega um elétron. Ótimo, pegou um elétron, ele ficou, esse segundo oxigênio tinha 6, recebeu 2 elétrons, portanto agora ele tem 8. Agora o alumínio, ele tem, esse segundo alumínio que a gente pegou, ele tem 2 ainda sobrando. O que você faz? Pega mais um oxigênio, esses 2 passam para o oxigênio, que tem 6, portanto o oxigênio fica com 8 e o alumínio doou todos os seus elétrons. Então, nós tivemos 2 alumínios e 3 oxigênios. Tá? Quais são as cargas desses cátions e ânions? O alumínio, ele doou 3 elétrons. É sempre assim, se você doa um elétron, você fica um mais. Se você doa 2 elétrons, fica 2 mais. Se você doa 3 elétrons, fica 3 mais. O alumínio doou 3 elétrons, ficou 3 mais. E o oxigênio recebeu 2 elétrons, ele fica 2 menos. Essa é a carga do cátion, alumínio, e do ânion, oxigênio. Tá? E qual vai ser a fórmula? A fórmula tem esse jeito, olhando, e depois eu vou passar um outro jeito de fazer. Olhando para essa estrutura de Lewis, para a fórmula de Lewis, você vê aqui que tem 2 alumínios e 3 oxigênios. Não é? O alumínio é o positivo, então você põe primeiro. Então a fórmula final é Al2, porque tem 2 alumínios, O3, porque tem 3 oxigênios. Certo? Bom, mas e se eu não quisesse, se eu quisesse simplificar mais ainda? Eu quero mais fácil ainda. Vamos imaginar que no dia a dia eu quero fazer muitas ligações, eu estou com muita vontade de fazer todas as ligações iônicas do mundo. Quero ficar agora pegando essa tabela periódica e ficar fazendo ligações. Vai acabar essa aula, eu vou pegar essa tabela periódica e vou fazer todas as ligações iônicas possíveis. Calma, gente, calma. Eu sei que é muito gostoso fazer ligação iônica, mas se segure. Olha, eu vou pegar esse exemplo do alumínio. Vamos imaginar que você não quisesse desenhar a estrutura de Lewis, essa fórmula de Lewis. Não quero. Não quero. Eu quero fazer mais simples. Tá bom. O alumínio está em que família mesmo? 13. Se ele está na família 13, ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele tem 3, ele vai doar esses 3. Opa, ele vai ficar 3 mais. Então escreve Al 3 mais. Ótimo. Grava essa informação. E o oxigênio? Olha para a tabela periódica. Pensem que vocês sempre têm a tabela periódica. A tabela periódica não é para ser decorada, é para ser consultada. Tá? Então, olha para a tabela periódica, o oxigênio tem 16 na última camada. O oxigênio está na família 16. Ele tem 6 elétrons na última camada. Se o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ele vai receber 2, vai ficar com 8. Se ele vai receber 2 elétrons, ele vai ficar 2 menos. Espera aí. O alumínio vai ficar 3 mais. O oxigênio vai ficar 2 menos. Sabe como que eu posso fazer para descobrir essa fórmula? Eu troco. Essa carguinha do oxigênio vem aqui para baixo e essa carguinha do alumínio vem para baixo. Então fica Al2, O3.
olha esse exemplo genérico. Vamos imaginar que eu tenha um cátion CX+, 1 mais, 2 mais, 3 mais, 4, sei lá. Um cátion X+, e um ânion Y-. O X e o Y eu estou colocando como números genéricos. Tá? 1 mais, 2 mais, 3 mais, 1 menos, 2 menos, 3 menos. E aí eles vão se ligar. Como que eu faço a fórmula? A carguinha do cátion vira índice do ânion. A carguinha do ânion vira índice do cátion. Então a fórmula final vai ser CYAX. Simples, né? Então no caso do alumínio, o alumínio é 3 mais, o oxigênio é 2 menos. Aí como fica? Al2O3. Vamos voltar lá pro exemplo do cálcio do flúor. Ca2, o cálcio está na família 2. Então significa que ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai ficar 2 mais. E o flúor tem 7, ele vai ganhar 1. Então vai ficar 1 menos. Então, ó, Ca2 e F menos. 1 menos. Como que a gente faz? Troca. Ca, F. Ca vem o 1zinho do F e o F vem o 2zinho do Ca. Então fica CaF2. Então você não precisa fazer toda essa parafernália para descobrir qual é a fórmula. Basta você olhar para onde está o elemento químico e fazer essa troca de cargas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, o magnésio. O magnésio está na família 2. O cloro está na família 7. Se o magnésio está na família 2, ele vai doar esses dois elétrons. Então ele vai ficar 2 mais. E o cloro? Ele está na família 17. Isso é só você olhar na tabela periódica, tá? Eu sei de cabeça, mas você não precisa saber. Então, o Mg, magnésio, está na família 2. Tem 2 elétrons na última camada, fica 2 mais. O cloro, ele está na família 17. Então, ele tem 7 na última camada, ele vai receber 1, vai ficar com 1 menos. Mg e Cl. Ó, o 2 do Mg vem para cá e 1 vem para cá. Fórmula final, MgCl2. Tá? Então, é muito mais fácil de fazer trocando essas cargas. A única coisa que você tem que tomar cuidado é quando você vai, quando você tem, por exemplo, o Mg, que tem 2 na última camada, e o O, que tem 6 na última camada. Por quê? Porque o Mg vai doar 2 para o O e pronto, acabou. O O ficou com 8, o Mg doou os seus 2, o Mg ficou 2 mais, o O ficou 2 menos, e eles se grudaram. Aí você fala, tá, um tá 2, outro tá 2, então fica Mg2, O2? Não. Quando você pode simplificar esse número, você tem que simplificar. Ou seja, quando os números são 2 e 2 ou 3 e 3, você simplifica. É um de cada um. Tá? É a única exceção dessa regra. Mas quando eles são primos entre si, 2 e 1 ou 2 e 3, então você pode simplesmente cruzar, você não precisa pensar em toda essa estrutura. Tá bom? Bom, e aí eu queria trazer alguns exemplos para vocês de imagens de sais do dia a dia, né? As fórmulas, as substâncias iônicas, elas formam muitos sais e algum deles vocês conhecem. Um deles é o cloreto de sódio, né? Sal de cozinha. Vocês se alimentam todo dia de sal de cozinha, né? Então é esse que você está vendo agora na imagem. É obtido lá normalmente na água do mar, né? E a gente usa aí no dia a dia para salgar alimentos. Outro exemplo muito bonito é o fluoreto de cálcio. Olha que bonito, que sal bonito. CaF2, fluoreto de cálcio. Um outro exemplo é a bauxita, Al2O3. Bauxita, que é um minério muito importante, sobretudo para o Brasil, né? Nós temos um processo de extração de bauxita, né? E a bauxita, ela é uma forma de obtenção do alumínio, né?
você consegue alumínio. O alumínio do meu computador foi obtido a partir da bauxita que foi extraída, que é esse minério que vocês estão vendo aí, tá? E olha essa substância que vocês não gostam muito, acho que ninguém gosta muito, né? Que chama óxido de ferro 3 monohidratado. Vocês já viram? Já viram, né? É ruim, né? Inclusive pode trazer uma doença bem muito ruim. O óxido de ferro 3 monohidratado é a famosa, popularmente chamada ferrugem, tá? É o ferro fazendo uma ligação iônica com oxigênio, com hidrogênio, tá? Então, esses são alguns exemplos, tem inúmeros exemplos, a gente vai trabalhar muito. Nós, inclusive, já trabalhamos, depois eu vou falar de condutividade elétrica, dessas substâncias, já trabalhamos no laboratório com isso aí. Eu já fiz algumas introduções, vocês já viram coisas que vocês ficaram até assustados com o resultado disso, né? Quando vocês puseram lá o testador de condutividade, vocês puseram no sal, não conduziu. Puseram na água, não conduziu. Aí vocês puseram só na água, conduziu. Olhando a carinha de vocês, foi muito engraçado no dia lá da aula de laboratório. A gente vai entender o que aconteceu. Por que sal sozinho ou a água sozinha não conduzem bem a corrente elétrica, mas os dois juntos conduzem, tá? Tem a ver com os cátions e ânions. Bom, é isso. É o começo do assunto de ligações químicas, né? Próxima aula a gente vai estudar as ligações covalentes, na quarta-feira da semana que vem. Conforme eu disse, façam os exercícios, e eu gostaria de uma gentileza. Eu gostaria que vocês dessem um pulinho ou via mensageiro. Vocês sabem que tem a forma do mensageiro para se comunicar comigo, né, no LMS, ou via fórum. Eu gostaria que vocês dessem um toque lá, fizessem uma avaliação das minhas aulas. Vocês estão entendendo? Vocês gostariam de fazer alguma avaliação, alguma dica, alguma coisa que eu preciso retomar, que não ficou claro? Tá bom assim? Tá muito devagar? Tá muito rápido? Gostaria que vocês fizessem uma avaliação. Vai lá no fórum e fala: professor, isso, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser um elogio, uma crítica, enfim, fiquem à vontade para falar. Eu estou pedindo decoração, um feedback, porque é muito solitário isso. Eu vou lá, posto e desaparece. Eu não sei se eu estou sendo útil para vocês. Eu quero ser útil para vocês, então digam para mim, tá? Se eu estou sendo útil, se vocês estão aprendendo, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, não se esqueçam que vocês têm só até as 18 horas para postarem, para terminarem de fazer a lista de exercícios, tá bom? Vocês vão ver, voltando a falar da prova, vocês vão ver a lista de exercícios de hoje, por exemplo, que não é uma lista de exercícios solicitante, aqueles exercícios profundos, né? Eu não espero que vocês estejam se formando químicos aí do outro lado, sobretudo com essa distância, nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu espero, sinceramente, que vocês estejam tendo esse conteúdo mínimo, estejam entendendo basicamente essas informações para que vocês possam seguir o curso de Química, tá? Então a prova, ela não vai ser uma prova difícil, não são todas as questões fáceis, vão ter algumas questões mais desafiadoras, outras menos, mas basta vocês darem uma folheada, tanto nas anotações de vocês, como no livro, desde o começo do ano, como nas listas de exercícios que a gente fez na sala de aula, tá? Que aquilo lá vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então não esqueçam, deem um pulinho lá no fórum para dar uma palavrinha comigo, tá ok esse método? Vocês gostariam de uma outra forma?
Tem alguma coisa que eu possa melhorar? Estou à disposição, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí de ligações químicas, ligações iônicas. Foi um prazer, foi com muito respeito, carinho e amor que eu fiz essa aula de hoje. Bons estudos para vocês.